Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Fortaleza por 2-0 e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. O Fogão agora tem 50 pontos contra 48 do tricolor cearense. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Muita coisa para falar sobre uma partida muito interessante do Botafogo. O time buscou a vitória do início ao fim e conseguiu com dois belíssimos gols de Igor Jesus, o centroavante que chegou recentemente e vem sendo fundamental para a nossa caminhada. Que partida do zagueiro Alexander Barbosa, jogou muito. Felizmente, outro dia eu fiz um vídeo a respeito do Adrielson e como ele pode se enquadrar no esquema do técnico Arthur Jorge. Não falei sobre o Adrielson chegar tomando a vaga do Alexander Barbosa. Respeitei e respeito muito Barbosa, quem acompanha sabe disso, e ainda bem que eu não falei. Alexander Barbosa vai dar lugar para Adrielson por conta disso, disso e disso. Não, teve um vídeo aqui analisando as possibilidades do Adrielson com o técnico Arthur Jorge e pode dar muito certo. Só que o Barbosa vem jogando muito bem e ontem teve uma atuação de almanaque. Poucas vezes vi recentemente um zagueiro jogar tão bem quanto o Barbosa ontem no estádio Newton Santos. Marcou, desarmou, construiu e deu uma assistência maravilhosa para o Igor Jesus. Vou até adiantar, antes de falar a respeito da escalação, parte tática. Alguns vão lembrar da Copa de 98, quartas de final, Argentina e Holanda. Jogo empatado, 1-1, dificílimo. E a Holanda tinha um zagueiro chamado Frank de Boer. Não estou comparando o Frank de Boer com o Barbosa. E tinha um craque chamado Bergkamp. O Frank de Boer conduziu a bola, em dado momento fez um lançamento maravilhoso, também longo em diagonal, para o Bergkamp, que dominou a bola no alto e conseguiu dar uma caneta no argentino, quicando a bola com a sola do pé. Depois concluiu com a trivela e fez um golaço. A jogada lembrou o lançamento do Barbosa e o domínio espetacular do Igor Jesus, mas com o peito, e ele não precisou se desvencilhar do oponente. Ele conseguiu finalizar com o peito do pé no cantinho do goleiro do Fortaleza. Um golaço com a participação de dois jogadores que estiveram mais uma vez muito bem. Pois é, galera, o Botafogo entrou com um timaço em campo, John no gol. Na lateral direita, Matheus Ponte. Na zaga, Bastos e Alexander Barbosa. Com Cuiabano, atenção, na lateral esquerda. No meio-campo, Gregory e Marlon Freitas. Tivemos Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus como centroavante e o Savarino. Infelizmente, logo no início da partida, com menos de 3 minutos, o Cuiabano, que já tinha dado um pique para o ataque, conseguido um escanteio com um bom lançamento do Marlon Freitas e também já tinha dado pique para a defesa, sentiu algo que parece muscular na posterior de uma das coxas. Deveremos saber em breve o grau da lesão, se é realmente uma lesão grave do Cuiabano. Espero que não seja. Espero que ele tenha apenas sentido ali na partida, pedido para sair. Como disse o técnico Arthur Jorge na entrevista coletiva, não foi por excesso de carga. Ele não tinha jogado contra o Bahia por conta da sofrida no jogo com o Palmeiras, e aí foi outro tipo de lesão, foi trauma em membro superior, não tem nada a ver com músculo em membro inferior. Então vamos aguardar agora para saber a respeito do Cuiabano. Espero que ele melhore muito. Felizmente, o Vitinho, que já estava ontem no estádio Newton Santos, joga na lateral direita, mas também atua na lateral esquerda. Jogou até na Premier League pelo lado esquerdo. Só que ontem o Marçal entrou e jogou muito bem. O Marçal tem muita qualidade. O problema com o Marçal é a questão física. Não consegue ter uma sequência. Só que quando está inteiro, joga muita bola. E em mais uma partida foi importante, como foi importante contra o Palmeiras no Brasileiro, contra o Palmeiras na Libertadores, contra o Red Bull Bragantino no Brasileiro, contra o Bahia também, e agora foi importante contra o Fortaleza num jogo que valia a liderança. E o Botafogo
tentou atacar o Fortaleza. Vocês vão lembrar que eu disse aqui no vídeo de análise pré-jogo que não esperava o time do Vojvoda se estabelecendo no campo ofensivo contra o Botafogo. Esperavam Fortaleza reativo, aguardando o momento certo para surpreender o Glorioso em transição rápida. Só que por mais que essa tenha sido a estratégia do Vojvoda, quando o Fortaleza pensava em fazer a transição rápida, pensava em surpreender o Botafogo fazia aquilo que eu também pedi aqui no vídeo de análise pré-jogo. Estamos no pós-jogo, mas no vídeo de análise pré-jogo. Pressão pós-perda, identificação do momento certo na hora de buscar a bola novamente. Então o Botafogo não deixava o Fortaleza respirar. Se eles tinham uma estratégia de aguardar o Botafogo para sair na boa, eles não conseguiram, porque o Botafogo não deixou. Teve um escanteio que o Almada acabou pegando ali na zona do rebote, à frente da área e errando, que se bem me lembro gerou o contra-ataque, que parou com o Marçal conseguindo encostar na bola e o John logo depois dando carrinho e terminando com o lance do adversário. Então foi uma jogada perigosa, muito em função de um erro lá na frente, mas o Botafogo conseguiu retornar e o John foi muito esperto, muito perspicaz naquele momento. Pois bem, galera, o Botafogo variava muito. O Almada e o Savarino inquietos, trabalhando pela esquerda, por dentro, trocando de posição. Botafogo tentando colocar o Luiz Henrique no jogo também. Só não conseguíamos as melhores finalizações, embora tenhamos finalizado 12 vezes na primeira etapa. Aos 27, Botafogo trabalhou, variou, tentou um cruzamento por um lado com o Almada, a bola chegou ao outro lado com o Savarino, que não cruzou. O Savarino deu um passe perfeito na cabeça do Igor Jesus, que errou, falhou naquele momento, cabeceou para fora, perdeu um gol que ele não costuma perder. E aqui vai um adendo, porque o Igor Jesus é um centroavante muito especial, galera. Ele perdeu um gol. Centroavante pode ter 2 chances no jogo, perder uma e fazer a outra, e decidir uma partida. Ter 3 chances, perder uma e fazer 2 gols, ou então perder 2 e fazer um gol e decidir a partida, vencer por 1-0. O Igor Jesus perdeu essa chance e o Botafogo queria tanto que ele teve mais 3 chances claras e fez 3 gols. Um não valeu, o Marçal estava impedido, cruzamento perfeito, o Igor Jesus se movimentou muito bem já no segundo tempo e fez o gol de cabeça, impedimento marcado do Marçal corretamente. Tivemos também os 2 gols que ele marcou e o Glorioso venceu por 2-0, vamos chegar lá. Ainda no primeiro tempo, tivemos também a finalização do Marlon Freitas e o defensor do Fortaleza deu muita sorte, porque ele abriu os braços como um goleiro de handebol, mas a bola bateu no rosto dele. Era lance rápido, o árbitro deu pênalti, o VAR chamou para ele olhar, nem precisava. Assim como no jogo contra o Palmeiras, não precisava do árbitro olhar Gustavo Gomes pegando com a mão na bola. Rápido, o VAR já viu, pegou na mão, parou, falta pro Botafogo, e ontem não pegou na mão do jogador, parou, segue, vambora. E o Botafogo com uma postura muito bacana, marcando em cima, fazendo a pressão pós-perda, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Teria sido muito interessante abrir o placar na primeira etapa, só que o Botafogo tem postura, galera. O Luiz Henrique, que não viveu a melhor noite dele com a camisa do Botafogo, mesmo assim levou perigo para a defesa adversária, quando, a 1 minuto da segunda etapa, recebeu do Matheus Ponte e driblou 1, 2, finalizou buscando o ângulo direito do goleiro do Fortaleza. Por pouco, o Botafogo não abriu o placar. Aos 4 minutos, pouco depois, o Luiz Henrique recebeu de novo pela direita, agora do Igor Jesus, driblou 1, 2, deu uma pancada pro gol, o goleiro pensou em tentar fazer a defesa direta, ficar com a bola, mas viu que não ia conseguir, deu rebote, o Botafogo não tinha ninguém ali para finalizar. Então o Luiz Henrique, mesmo não vivendo a melhor noite dele, até porque era marcado toda hora por 2, 3 jogadores, ainda conseguiu levar perigo ao Fortaleza. E eu falei sobre o Matheus Ponte dando passe para o Luiz Henrique a 1 minuto para o jogador do Fogão fazer a jogada. O garoto, mais uma vez, foi bem. Ouvi a torcida chiando um pouquinho num passe que ele errou no primeiro tempo e numa bola que ele dominou mal no segundo tempo. Na verdade, ele não dominou, a bola foi para a lateral. Pouquíssimos erros do Matheus Ponte. Outros jogadores também erraram. O Bastos, que jogou mais uma vez muito bem, errou uma saída de bola perigosíssima quando estava 1-0 para o Botafogo. O Marlon Freitas, que jogou mais uma vez bem, errou passes verticais.
Então, jogadores erraram. O Matheus Ponte é um garoto, mas acertou 93% dos passes e foi o segundo jogador que mais desarmou pelo lado do Botafogo. 3 desarmes. Só o Gregory que desarmou mais que ele. 4 desarmes, mais uma partidaça do Gregory, que marca muito. Tomou um cartão amarelo, não sei por quê. O árbitro resolveu punir o atleta alvinegro ainda no primeiro tempo, na discussão sobre o pênalti, sobre escanteio e tudo mais. E ele continuou jogando muita bola. Faz agora a saída de 3, o Bastos abre pela direita, Barbosa pela esquerda, o Gregory sai jogando por ali, se apresenta o tempo inteiro para o jogo e vai muito bem com a nossa camisa. Só que mesmo assim, o técnico Arthur Jorge entendeu que seria interessante colocar o Tietê na direita. E deu certo. O Tietê entrou muito bem na lateral direita, mais uma vez, deu conta do recado, marcou e também saiu para o jogo. Qualidade no passe, opção, aproximação, um bom jogo do Tietê. Só que o Fortaleza fez algumas trocas, trocou meio-campista, colocou o Pikachu, trocou ponta de lado para tentar diversificar, para tentar ludibriar nossa marcação. O Fortaleza melhorou um pouco no jogo, até que aos 27 minutos, o técnico Arthur Jorge, que já tinha colocado o Marçal no lugar do Cuiabano e o Tietê no lugar do Matheus Ponte, fez as últimas 3 trocas e isso deu muito certo. Vocês vão lembrar que no vídeo de análise pré-jogo eu falei que o Fortaleza dava uma brecha no funil, aquele espaço entre um zagueiro e um lateral. E o Botafogo não estava conseguindo tanto esse passe, tinha conseguido numa tabelinha ali, Savarino, Almada, Igor Jesus, o Almada finalizou e a defesa tirou no segundo tempo, mas o Botafogo não estava conseguindo essa jogada o tempo inteiro, variava os lados, mas não conseguia entrar nesse funil que eles fecharam muito bem. Em alguns momentos eles faziam 2 linhas de 4, em outros momentos eles faziam uma última linha com 5 defensores, então o Botafogo não encontrava esse espaço. O que o técnico Arthur Jorge fez? Colocou o Tiquinho Soares para jogar junto com o Igor Jesus. Ele tirou o Gregory amarelado e colocou o Danilo Barbosa, até aí tudo bem, estrutura mantida. Tirou o Savarino, colocou o Matheus Martins, tirou o Luiz Henrique, colocou o Tiquinho Soares. A estrutura do Botafogo, que variava entre 4-3-3 e 4-4-2, ficou da seguinte forma: John no gol, Tietê na direita, Bastos, Barbosa e Marçal, Matheus Martins, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Almada, Tiquinho Soares e Igor Jesus. E nós ficamos com 2 centroavantes, sendo que o Tiquinho, por vezes, ficava um pouquinho atrás do Igor Jesus. O Tiquinho entrou e rapidamente atraiu a marcação do Fortaleza. O Botafogo saiu a bola com o John, pé em pé, Bastos, Danilo Barbosa, Bastos, Alexander Barbosa. O Tiquinho atraindo a marcação de um lado, o Matheus Martins trabalhando por dentro sem bola, Tietê dando amplitude pela direita, Marçal dando amplitude pela esquerda, espaço entre o zagueiro e o lateral esquerdo, Bruno Pacheco, para o Igor Jesus explorar. O Alexander Barbosa viu isso muito bem, fez o perfeito lançamento, o Igor Jesus dominou no peito, finalizou com perfeição também no canto direito do goleiro, sem chances para ele, 1-0 Botafogo. Numa troca, numa movimentação, um centroavante a mais, atraindo a atenção de um zagueiro e outro marcador, o Matheus Martins, que é ponta, indo para dentro, laterais dando amplitude, e o Igor Jesus no espaço, que sempre aparece no jogo do Fortaleza. Dessa vez não foi uma construção curta, mas com lançamento longo, o Botafogo conseguiu fazer 1-0. Maravilhoso! E então, o técnico do Fortaleza, Vojvoda, muito bom, fez outras trocas. Colocou o menino Kevin, que é muito bom de bola, tirou o Lucas Sacha, volante, colocou mais um jogador de frente, tirou mais um meio-campista marcador. Só que a troca que pode ter definido a vitória do Botafogo foi a da lateral esquerda. Ele colocou o Felipe Jonathan, tirou o Cardona, zagueiro, e levou o Bruno Pacheco, lateral esquerdo, para a zaga. Questão de jogar o time para frente.
o Botafogo fez outra coisa que... Eu vou tirar minha onda com vídeo, hein, galera? Eu vou provar o que eu tô falando. Vocês conhecem aqui o canal, sabem que não é soberba, nada disso. É porque a gente estuda pra caramba e tem que falar mesmo. E quando dá certo no campo, é um orgulho, uma felicidade muito grande. Então, Fortaleza foi pra cima, tentou, pela primeira vez no jogo, atacar de fato o Botafogo, porque o Fortaleza não conseguia atacar o Botafogo, muito pouco, para uma equipe que começou o jogo como líder do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo se segurava, o Tiquinho voltava na marcação, muito legal, só que numa perda de bola do Fortaleza no campo ofensivo, o Tiquinho, que parece que estava com o olho na nuca, deu de calcanhar, o Marlon Freitas já se apresentou e eu falei aqui, quando o Botafogo roubar a bola no campo de defesa, essa bola tem que chegar ao pé de um dos defensores ou do Marlon Freitas, que tem um bom passe longo, para sairmos em velocidade, muitas vezes com os pontas pelos lados do campo. Só que ali já era uma situação peculiar, porque o Fortaleza estava perdendo o jogo. Então o Tiquinho deu de calcanhar para o Marlon Freitas, passe que mais parecia uma tacada de sinuca, e o Bruno Pacheco nada conseguiu fazer. O Igor Jesus conduziu muito bem e no tempo certo tirou no canto esquerdo do goleiro do Fortaleza. 2-0 Botafogo já nos acréscimos. Uma partida espetacular do Glorioso. Alguns jogadores se destacaram mais que outros, só que o coletivo sobressaiu. O técnico Arthur Jorge faz questão de falar sobre isso e eu concordo com ele. A parte coletiva do Botafogo ontem foi impressionante. Por exemplo, eu estou gravando o vídeo bem tarde. Eu já vi o VT 2 vezes. Eu vi o jogo no estádio, torci bastante, e já vi o VT 2 vezes. O Almada, um jogador que, ao meu ver, lá no estádio, com a emoção do momento, não estava tão bem assim, foi extremamente importante nas nossas conexões no campo ofensivo. Não para, a marcação não sossega quando o Almada está em campo. E trabalha por dentro, e vai pelo lado esquerdo, e dá um toque na bola, e trava a jogada, espera, dá um drible. Erra porque ainda está se adaptando, mas um jogador que, se vocês virem novamente a partida sem a emoção do momento, com a vitória já garantida, vão perceber que já é muito importante para a nossa equipe. Então, um Glorioso forte, um Glorioso vencedor, com a mentalidade importante, uma mentalidade muito legal sobre sempre vencer, sempre buscar o resultado dentro de casa, fora de casa, e um time que não toma gol no Campeonato Brasileiro há 2 jogos, 0-0 com Bahia, 2-0 no Fortaleza. A equipe do estado do Ceará volta a jogar pelo Brasileirão no dia 11 de setembro. É o jogo a menos que o Fortaleza tem contra o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio. Jogo difícil para eles. Espero que o Fortaleza não vença, o Botafogo siga na liderança. No dia 14, sábado, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Corinthians às 21 horas no estádio Newton Santos. E no domingo, dia 15, o Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense na Liga Arena, no estado do Paraná. Um jogo muito difícil também, então, para a equipe treinada por Vojvoda. Mas o Botafogo tem que continuar fazendo o próprio trabalho muito bem. Mais de 32.500 torcedores ontem na nossa casa, sábado às 21 horas. Não é exatamente simples, o ingresso também não é baratinho. A torcida chegou junto, deu um show, apoiou bastante. Tenho certeza que estará novamente no sábado, dia 14, às 21 horas contra o Corinthians, para apoiar o Glorioso em busca do título brasileiro. Faltam 13 rodadas para o Fogão e temos também a Libertadores. Sobre isso falaremos depois em outro conteúdo. Todo mundo se inscrevendo por aqui. Vamos passar logo, galera, dos 52 mil inscritos. Quem já é inscrito, traga novos inscritos. Todo mundo deixando o like no canal Fabiano Bandeira. E claro, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!